da história do Campeonato Brasileiro. O Bahia começa com Emerson no gol número 1. A defesa tem Adriano 28, Jean 3, Maurício 4, Jefferson 6. O meio-campo com Reginaldo Nascimento 5, Wagner 21, Jorge Wagner 13, Iranildo 10. Na frente, Jajá número 9, Dedé número 11. Esse é o time dirigido por Evaristo de Macedo. Evaristo, que era o técnico do Bahia quando em 1988 o Bahia conquistou o único título brasileiro que a equipe tem, um título que é comemorado até hoje. A torcida do Vasco agora é quem está vibrando. Garotinho até bota a mão no ouvido porque o barulho é grande. O Vasco entra em campo, a torcida vascaína faz a festa, os torcedores de Vasco e Bahia num clima muito cordial aqui em Salvador. E o time do Vasco também está escalado, definido e vem para campo com esta formação para tentar levar para o Rio um bom resultado e decidir terça-feira com vantagem não só de campo, mas também de placar. O Vasco da Gama começa com Elton no gol, grande figura lá em Buenos Aires, número 1. Clebson 29, Odivan 3, Júnior Baiano 4, Jorginho Paulista 27. No meio-campo, Paulo Miranda 17, Jorginho 2, 31 para Juninho, Pedrinho 7. Na frente, Euler 8, Romário 11, o time do Oswaldo de Oliveira, que é o atual campeão brasileiro dirigindo o Corinthians. Sérgio Noronha, o Vasco vem sem o Juninho Paulista, vem enfrentar o calor baiano e o calor da Bahia. Algumas dificuldades, né, Cleber? Mas afinal de contas, o Vasco vai muito bem na Copa Mercosul, vai muito bem na Copa João Avelange. Mas há um boato que entristece a torcida vascaína. O Vasco, no ano que vem, disputaria o Campeonato Mineiro, porque afinal de contas, é em Minas que se trabalha em silêncio. Pois é, o silêncio está imposto aos jogadores do Vasco, mas parece que agora, antes do jogo, a moçada vai resolver falar. Vamos conferir com os repórteres da Globo, o Fernando Rocha e o Renato Ribeiro. Muito bem, o Vasco não fala, mas o Bahia tem falado muito e falado principalmente em atacar o time do Vasco com o seu artilheiro, que é o Jorge Wagner, fez 7 gols pelo Bahia nesse campeonato e hoje está inspiradíssimo, já garantiu que vai deixar o seu hoje, Jorge. Bem, acho que a gente sempre entra em campo com o propósito de fazer os gols, né? Que a equipe precisa. E com certeza agora não vai ser diferente. Acho que a nossa equipe está bem, se preparou para esse jogo e com fé em Deus nós vamos sair daqui com um bom resultado. Aí então a confiança do Jorge Wagner. Renato Ribeiro, a expectativa é grande. Os jogadores do Vasco falam antes do jogo. Bom, vamos conferir aqui, Romário. Rapidamente, só um momento. Bom, Romário, um jogo também fora de casa contra uma grande torcida, que é o Bahia, como foi em Buenos Aires. Dá para repetir a bela atuação de Buenos Aires diante do River Plate? A gente vai tentar aqui fazer um jogo que nos permita uma vantagem logo nessa primeira partida, mas sabe que é difícil jogar aqui. Eles têm um grande time, mas a gente também tem um grande time e por isso eu acredito e confio que o Vasco possa sair daqui hoje com um resultado bem positivo. O Dinho e o Magno Alves estão com 20 gols, você com 14, ainda dá para você? Dá, né? Enquanto o Vasco estiver disputando aí, eu vou tentar sempre fazer a minha parte, que é gol. E gol importante para levar o Vasco fase a fase. Aí, portanto, o Romário falando, portanto, dia de jogo, jogadores falam, Kleber. Para quem ainda não está ligado, depois da partida contra o River Plate na chegada ao Rio de Janeiro, a diretoria do Vasco proibiu os jogadores de darem entrevista e isso estava acontecendo até agora. Nesses momentos que antecedem o início da partida contra o Bahia aqui em Salvador, os jogadores do Vasco estão liberados para falar. O trio de arbitragem para esse jogo vem do Paraná, é um árbitro de São Paulo, mas que está no futebol paranaense. Oscar Roberto de Godoy apita o jogo com Roberto Bratz e Rogério Romin como assistentes. José Roberto Wright. A arbitragem do Oscar Roberto de Godoy, o cumprimento aí do Evaristo e do Romário, é jogo decisivo, Wright. Amigo da Globo, muito boa tarde. Sem dúvida nenhuma, um jogo decisivo e uma boa arbitragem, eu tenho certeza. O Godoy vem muito bem nesse campeonato, nessa Copa João Avelange, já vinha bem no primeiro semestre e é um árbitro com qualidade. Eu acho que ele está juntamente ao lado do Loeblin, do Márcio Rezende Freitas, do Carlos Simon, entre os 4 melhores árbitros do Brasil. Um árbitro que não abre mão da disciplina, tem o seu estilo, tem a sua característica, deve levar bem essa partida que não vai ser fácil. São momentos
que antecedem o início do jogo. Você teve ali a imagem da Fonte Nova. A Fonte Nova mais uma vez recebendo um grande público. O Bahia é o clube que tem a maior média de público do campeonato. São 26 mil pessoas em média por jogo do Bahia. O time tem jogadores experientes, jogadores conhecidos, que já passaram por outros centros do futebol brasileiro. O Bahia busca o seu segundo título brasileiro, enquanto o Vasco da Gama, campeão brasileiro em 74, em 89 e em 97, tenta o seu quarto título. Juninho era dúvida, tá em ordem, tá em forma, vai pro jogo. E o Juninho Paulista acaba sendo o desfalque do Vasco da Gama. Por que o Juninho Paulista não joga, Renato Ribeiro? Ele sentiu dores nas costas, não é nada muito sério, mas o técnico Oswaldo de Oliveira, do departamento médico, preferiu poupá-lo, já que o Vasco vem enfrentando uma maratona de jogos. Semana que vem joga terça-feira contra o Bahia no Rio e na quinta-feira contra o River Plate também no Rio. As imagens dos dois goleiros, Emerson e Elton, os dois com a obrigação de garantir os seus times. Vai começar a partida aqui no estádio da Fonte Nova. Começou já em São Paulo o jogo entre Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo também estão jogando hoje a primeira partida entre eles pelas oitavas de final do campeonato. Os dois times, o Palmeiras e o Vasco, participando da Mercosul, tiveram seus jogos atrasados em relação às outras equipes. Nós já tivemos 6 partidas nessas oitavas de final. Nesse final de semana vamos viver nesses 6 confrontos os jogos de volta, enquanto Bahia e Vasco, Palmeiras e São Paulo estão começando a disputa entre eles para ver quem passa para as quartas de final. Oscar Roberto de Godoy está conferindo o seu cronômetro, vai autorizar o início do jogo. Os dois times prontos para a partida. O Bahia de camisa branca, calção azul, meia vermelha. O Vasco hoje está de camisa preta, com a sua faixa transversal ali no peito, calção branco, meia preta, e a bola está em jogo na Fonte Nova. Começa o caminho de Vasco e Bahia, tentando chegar às quartas de final do Campeonato Brasileiro. Confronto eliminatório, cada jogo é decisivo. Ao fim de 180 minutos, só um segue em frente. Vai o Bahia trabalhando aqui na direita com o Adriano. É a primeira chegada do time de Salvador. O cruzamento para a área do Elton. Júnior Baiano falhou e o juiz vai dar pênalti. Penalidade máxima contra o Vasco, com 35 segundos de jogo. O cruzamento, a bola bate no chão, o Júnior Baiano não consegue tirar. E o árbitro Oscar Roberto de Godoy viu um toque com o braço esquerdo. A reclamação foi imediata dos jogadores do Bahia. Começa a caráter José Roberto Wright o jogo para a arbitragem. Esse é um lance difícil. Nós não temos lá. Você vê que a bola passa, ele tenta, não consegue o pé, a bola toca no seu braço e sobra para ele. Uma interpretação pessoal, na minha opinião, um pênalti marcado com muito rigor. Pênalti para a equipe do Bahia. No começo do jogo, o artilheiro baiano Jorge Wagner para a cobrança. No gol, o Elton, que pegou tudo lá em Buenos Aires. Parte Jorge Wagner. Jorge Wagner do Bahia. Antes de 2 minutos de jogo, o Bahia abre o placar da Fonte Nova. Jorge Wagner cobrando pênalti. Manda para o fundo do gol do Elton. Comemora o 8º gol dele no campeonato. E o Bahia sai na frente. E já tem torcedor invadindo o campo aqui na esquerda do ataque do Vasco. A bola está em jogo. O Vasco tenta o gol de empate. Vai ficar com o escanteio. Não era esse o começo sonhado pelo Vasco, Sérgio Noronha? Nem pelo Bahia também. Ninguém podia esperar que com 35 segundos houvesse um pênalti e a cobrança resultasse do gol. Não dá nem para julgar nada do jogo até agora. Olha o time do Vasco tentando a resposta. O Júnior Baiano estava lá na área. O Romário esperava, o mergulho foi do Júnior Baiano, veja. Mas o desvio manda a bola de novo para fora, é outro escanteio. O Vasco procura mostrar que não sente o gol do Bahia nesse começo de partida.
vai à luta, vai para o segundo escanteio consecutivo. O Romário fica esperando aqui, fora da pequena área, bem à esquerda aqui no vídeo. Vem a cobrança do escanteio, o toque de cabeça do Jorginho. Vai sobrar na dividida essa bola. O Pedrinho chega. Dança na frente da marcação, fica no chão. O Oscar Roberto de Godoy estava a 2 passos do lance e mandou seguir. Já é inflamada naturalmente a torcida do Bahia. Imagine com o jogo começando 1-0 a favor. Paulo Miranda. O Iranildo apertou na marcação. Paulo Miranda toca para o Clebson. O Bahia adianta um pouco a marcação. O Vasco sai jogando aqui na defesa com o Odivan. As vaias do torcedor baiano para o toque de bola do Vasco. O Vasco enfrenta um time forte, um time perigoso e uma torcida que participa do jogo o tempo todo. Como certamente vai fazer a torcida do Vasco terça-feira no Rio. Vai embora o Jorginho. Joga a bola na esquerda para o Pedrinho, a posição é boa, o cruzamento saiu, a bola vai sobrar lá na direita. O Pedrinho vai voltando e o Romário evita a saída lá pela ponta. Agora o Romário vai fazer o cruzamento. Cortou de cabeça Maurício, o rebote ainda do Vasco. Paulo Miranda trabalha com o Juninho. Toca boa, a bola no meio, posição é boa. Olha o gol de empate do Vasco. O Euler se complicou na dividida. Clebson ainda tenta. De novo o Euler limpou, caiu e o goleiro Emerson fica com a bola. Veja aí o lance, a posição normal do ataque do Vasco. O Euler vacilou, perdeu a chance. O Clebson ainda tentou. E na sequência, olha, o Romário acabou fazendo falta no Euler para chutar a bola. Empurrou o Euler, o Romário. Companheiro pode empurrar, companheiro Wright. Pode empurrar, companheiro. Ele pede limpa, né, Piloto? Sai da frente que eu quero chutar. E realmente não havia impedimento, jogada perfeita e a atitude do Romário é legal. Ele não pode subir nas costas de um companheiro seu para fazer uma jogada de cabeçada ofensiva ou defensiva. Perfeita essa jogada. Quente o jogo aqui na Fonte Nova. Já era um jogo que prometia muita emoção. Com um gol do Bahia. Um pênalti conquistado com 35 segundos de jogo e convertido pelo Jorge Wagner. Só aumenta a carga de tensão e de emoção da partida. Jorginho está reclamando com o Oscar Roberto de Godoy pela falta marcada. O time do Bahia vai mandar a bola lá para dentro da área com o Jorge Wagner. É lance perigoso, toque de cabeça! Segundo ataque do Bahia. Outra vez, bola na rede. Maurício, camisa 4. Bahia 2, Vasco 0. Não tá dando pra ninguém respirar, Noronha. Só que o fôlego tá melhor pro Bahia. Muito melhor. Agora o Vasco entrou naquela velha história do futebol, que quem não faz, leva. Euler e Romário perderam oportunidade. O Bahia na volta veio e marcou. Ficou muito difícil o jogo para o Vasco. A torcida do Vasco tem uma tarde daquelas. Para se segurar na poltrona, no sofá, na cadeira, para ficar em pé, andando de um lado para o outro. Porque o jogo começa de uma maneira inesperada. Ia ser uma parada dura, todo mundo sabia. Que com 7 minutos de jogo estaria 2-0 para o Bahia. Nem o mais otimista dos torcedores do Bahia esperava, como também o mais pessimista dos torcedores do Vasco também não. E agora o cartão amarelo, o primeiro cartão amarelo do jogo para o Adriano, que deu um golpe ali no Euler. Bola pela linha de fundo. O time do Vasco tem um escanteio para cobrar. Depois do primeiro gol do Bahia, o Vasco foi à luta, foi ao ataque, criou oportunidade. Agora leva o segundo tranco. Como será que vai se comportar o time do Vasco? É uma equipe de jogadores experientes. Vai para a cobrança do escanteio. Bateu o Juninho, saiu o Emerson e ficou com a bola.
Histórias de Vasco e Bahia. Do Vasco aqui em Salvador. Os últimos 5 jogos disputados pelo Vasco aqui, com derrotas. A última vitória do Vasco aqui em Salvador são 5 jogos, evidentemente contra os 2 times da terra que disputam o Campeonato Brasileiro, o Bahia e o Vitória, mas já são 5 jogos sem a equipe do Vasco conseguir uma vitória por aqui. E o jogo não começa bom. Na Fonte Nova, são 13 anos sem vitórias do Vasco, mas apenas 3 jogos entre Vasco e Bahia nesse período. Em 87, o Vasco ganhou aqui de 3-0 com 3 gols do Romário. E na primeira fase da Copa João Avelange, o Vasco veio aqui até a Fonte Nova e perdeu por 3-1. São as histórias, os números, os retrospectos dos jogos, dos confrontos dentro de campo. A história muda, o torcedor só usa isso para trazer à tona dados mais positivos, para isolar os mais negativos. O Vasco vai à luta, vai tentando o primeiro gol. Vai para a batida de falta o Juninho. Bola para dentro da área. O Romário tenta, mas a bola veio muito alta. O Romário tocou de cabeça, o Jean estava ligado na marcação. O juiz está dando o escanteio. O Romário já estava indo lá para a bandeirinha de escanteio, para a cobrança do córner. Os jogadores do Bahia queriam o tiro de meta, a bola já está em jogo. Domina Pedrinho. Toque do Romário para o Juninho. Ele vai para cima da marcação. Ajeitou para o gol, o chute, o Emerson. A bola veio quente para cima do Emerson, quase escapa. Tentando contra-ataque o time do Bahia, o Iranildo domina. Sai para o jogo Adriano, de novo com o Iranildo. Tentou esticar a bola para o Jajá. Acabou sendo muito forte o passe. Vasco vai à luta, vai ao ataque. Se manda o Clepson. Jogador que conhece a Fonte Nova, jogou no Bahia. Gira bem para cima da marcação. Toca no Juninho e já recebe de volta na frente. Tem dificuldade para evitar a saída. Segura, é marcado. São 3 jogadores cercando o Clepson. A bola fica com o Wagner. Agora o Jorge Wagner leva o Bahia para o campo de ataque. Boa bola lançada para o Dedé. Ele encara a marcação do Odivan. Dançou o Dedé, tentou o passe para o Jajá, bateu de primeira para o gol e ela passa. É impressionante, o Vasco fica com a bola, o Bahia vai ao ataque e conclui contra o gol do Elton. 2 vezes botou na rede. Essa vai ser a constante do jogo. O Vasco perdeu de 2-0, tem que sair para o jogo. E aí deixa, às vezes, o zagueiro no mano a mano contra essa dupla aí, que é perigosa, Jajá e Dedé. Jajá e Dedé já fizeram 10 gols no campeonato, 5 cada um. O artilheiro do Bahia é o Jorge Wagner, que hoje marcou o 8º gol. As finalizações, ó, o Bahia, 3 finalizações, 2 transformadas em gol. E o Vasco, 5, perde o jogo por 2-0. Boa antecipação do Reginaldo, a bola cai no Wagner, Reginaldo tenta o lançamento, o Odivan fica com ela. Sempre importante lembrar, o amigo ligado na Globo, do sistema de disputa. A partir de agora do Campeonato Brasileiro, da Copa João Avelange, são os jogos eliminatórios. Primeiro jogo aqui em Salvador, Bahia e Vasco. Segundo jogo em São Januário. Ao final das 2 partidas, quem tiver mais pontos, evidentemente passa para a próxima fase e se classifica. Então se o Bahia ganha aqui e empata no Rio, está classificado. Se os times tiverem o mesmo número de pontos, o saldo de gols é que define a classificação. Por isso é importante o Vasco continuar atacando, continuar pressionando o time do Evaristo para tentar diminuir essa vantagem de 2 gols. Caso haja igualdade no saldo de gols, valem os gols marcados na casa do adversário, como na Copa do Brasil. Jorginho. Ele toca na direita para o Clepson. Júnior Baiano se mandou para o campo de ataque. Olha o Romário tentando a devolução. Clepson aparece na cara do goleiro. Clepson do Vasco. Apareceu
entrou como um centroavante e recebeu o passe do homem acostumado a fazer gols no Vasco da Gama. Romário tocou, Clebson viu a saída do Emerson, deu um tapa na bola, acompanhe. O passe do Romário, a penetração do Kleber e o toque por cima do goleiro Emerson. Clebson faz o primeiro gol dele na Copa. O Vasco diminui. E é importante cada gol marcado, porque agora, por exemplo, com 2-1 para o time do Bahia aqui, se o Vasco vencer por 1-0 lá, se classifica. Já é um alívio. E que jogo, hein, Noronha? O impressionante do gol foi o Romário, como ele simplifica as coisas. Ele deu um toque por baixo da bola e deixou o Clebson cara a cara com o goleiro. E nós temos aí ainda menos de 15 minutos. Tem muito jogo ainda. E esse foi o primeiro gol do Clebson com a camisa do Vasco depois de 31 partidas, justamente contra o Bahia, clube que o revelou. 2 para o Bahia, 1 para o Vasco. Um jogo alucinante aqui na Fonte Nova. Esse regulamento que dá um peso dobrado ao gol marcado fora de casa, em caso de empate no saldo de gols, está impedido o ataque do Bahia. A torcida vibra, o Elton pega, fez a dele, mas estava impedido o Jajá. Esse critério torna um gol como esse importantíssimo. O Vasco estava perdendo de 2-0, estava no sufoco. Agora já tem uma situação super possível de se tornar realidade na próxima partida. Mas é como disse o Noronha, tem muito jogo pela frente. E do jeito que os ataques estão, lá vem o time do Bahia, lá vem Jajá. Vai para cima do Paulo Miranda, ele driblou. Paulo Miranda conseguiu voltar a bloquear. Chegou rasgando o Jorginho Paulista. Volta a carga ao Bahia. Jajá, rolou. Quem vem de trás é o Jorge Wagner. Explodiu em cima do Júnior Baiano. Tem mais Bahia. Outra vez com o Jorge Wagner. E mais um impedimento marcado. Dessa vez um impedimento do Dedé. Assinalado aí pelo Roberto Bratz, o assistente Red. Olha, um lance difícil, porque o jogador tem os pés sobre a linha, percebe-se o corpo inclinado. O assistente viu o corpo inclinado e marcou. Na minha opinião, também marcaria. O time do Bahia vai de novo ao ataque pela direita com o Adriano. O Jorginho Paulista fica na marcação. O Adriano conseguiu sair dele. Viu bem a movimentação do Jorge Wagner. É bom jogador esse Jorge Wagner, o camisa 13 do Bahia. Faz o cruzamento para a área. Tirou o Clebson. A bola volta, ainda é do Adriano, ainda é do Bahia. Toda a luta vascaína dentro da área consegue o Jorginho aliviar. E o Jorginho Paulista tenta completar o serviço e jogou a bola para o ataque. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Itaú, o lugar certo para investir o seu dinheiro. Vem embora a equipe do Vasco, o passe do Euler e a falta marcada. O Clebson está se sentindo em casa mesmo, hein? Vai sendo um dos jogadores mais perigosos do time do Vasco, sofreu essa falta quando ele já ia completar a tabela com o Euler. O arremesso lateral para o time do Vasco. O Clebson movimenta. O Euler tentou o lance, perdeu a bola. E o Reginaldo Nascimento recebe aqui na entrada da área do Bahia. Ele fez a abertura na direita para a descida do Adriano. Jajá. Ele contra o Odivan. Belo passe na intenção do Jajá para o Iranildo. Estava atento à defesa do Vasco, o Odivan cortou. Olha onde está o Clebson, no meio do campo. Mas dessa vez errou o passe. Sharon Stone, Sylvester Stallone, uma aventura explosiva. O especialista, hoje, depois de Zorra Total, em Supercine. Mauro Galvão, o experiente Mauro Galvão, de 38 anos de idade, depois de passar por uma cirurgia, está de volta ao grupo do Vasco da Gama, ficando à disposição do Oswaldo de Oliveira aí no banco de reservas. Ele já tem entrado em alguns jogos no segundo tempo. Jorge Wagner. A bola espirrou, ficou de graça. Eu vou dizer uma coisa para você, viu? Quem marcou esse impedimento não foi o Bandeira.
foi o Oscar Roberto de Godoy. Repare, a bola chega, ele até está impedido. Se é que o passe foi feito mesmo pelo jogador do Bahia naquele bolo. O Godoy apitou. Só depois é que o Bandeira levantou. Isso acontece, né, Wright? Acontece, é questão de reflexo, né? Então, no caso aí, o impedimento foi marcado corretamente, porque no chute do zagueiro do Vasco da Gama, a bola tocou no jogador do Bahia e foi para o jogador que estava à frente e impediu. Do impedimento, claro. O árbitro tem assim um segundinho para pensar e marcar. Não pode realmente demorar muito. É o caso do pênalti que foi marcado, na minha opinião, foi um pênalti muito rigoroso. Eu, por exemplo, não daria. O Júnior Baiano não teve a intenção de cortar a bola, né, com o braço, mas o árbitro estava ali e deu. Para o caso desse impedimento, o Bandeirinha está ali só para isso. Se ele não tem reflexo, ao menos para apontar o impedimento desse, faz o que então? Mas tem um detalhe, Sérgio, que o que confunde muito o assistente, ele tem a jogada lateral, e ali, como a bola foi uma rebatida, tinham 2 jogadores do Vasco e um jogador do Bahia na disputa, ele não tem a precisão, ele não tem a certeza quem foi que tocou a bola em direção ao jogador que estava adiantado. Eu entendo dessa maneira. A explicação é perfeita. Eu só acho, só para botar uma colherzinha, que ele não precisava levantar a bandeira depois. Aí ele quis limpar a barra dele. Quis prestigiar, né? Prestigiar, para dizer que houve unanimidade na marcação. Vamos caminhando para 20 minutos. Primeiro tempo de jogo na Fonte Nova. O garotinho pintou a cabeça com as cores do Bahia, o vermelho, azul e branco do tricolor da Boa Terra. Fez a cabeça bem baiana, bem Bahia, o garotinho. A torcida do Bahia tem hoje uma participação importante no jogo. Além de incentivar os jogadores, metade da renda do jogo de hoje, em caso de classificação do Bahia, vai ser dividida entre o time do Bahia. Prêmio estabelecido pela diretoria, então 50% da renda dividida e vai para o bolso dos jogadores. Primeira parcial de renda já deu 26.970 pagantes e mais de 202 mil reais. Primeira parcial. Bahia já atinge a sua média no campeonato, que é de 26 mil pessoas. E a torcedora dá uma roidinha na unha porque vem bola para a área do Vasco da Gama, sai e fica com ela o Elton. Depois perdeu o equilíbrio, ficou meio desajeitado ali, quase se enroscou com o Jean, mas o importante era ficar com a bola e ele ficou. A reposição já não foi tão boa. O Romário ficou com cara de bravo, que ele queria que o Elton jogasse a bola para o Euler lá na direita, apontou o Euler quando a bola foi para fora. Arremessa o Adriano. Aí o domínio do Dedé, ex-jogador do Vasco, o Dedé. Foi falta do Jorginho em cima do Jajá. O torcedor já em clima de Natal. O chapeuzinho do Papai Noel dando bronca no Jorginho por causa da falta. Vem embora o Bahia. Jefferson. Olha o Jorge Wagner chegando. Bota a bola na frente. Segurou bem na frente do Odivan. Deu o drible, o cruzamento para a área. Em cima do Odivan, não, em cima do Clepson, do Paulo Miranda. O Odivan estava dentro da área para cortar e cortou. Outro cruzamento. Agora a bola bate no Juninho. E o arremesso é para a equipe do Bahia. Reginaldo Nascimento dominando. O Jorginho cerca da marcação. O Jajá botou na frente e o Jorginho Paulista, por baixo, acaba cometendo a falta. Ele reclamou da marcação, Wright. Mas ele não tem que reclamar, que olha lá, ele vai em disputa da bola, não toca a bola segue na trajetória que ela tinha, falta claríssima. Reclamar, olha lá, ele vai no corpo do adversário, falta bem marcada. E é uma falta que vai levar perigo para o goleiro Elton. Jorge Wagner, Iranildo e Maurício. Os três se candidatam à cobrança. Desses três, o Jorge Wagner é o canhoto. O Iranildo bate com jeito. E o Maurício com força. Autorizado o time do Bahia para a cobrança. Parte o Jorge Wagner. Foi ele quem bateu e ela tocou na barreira exatamente no Jorginho Paulista. O rebote ainda é do Bahia, mas o Elton fica com ela. Os torcedores do Bahia não poupam criatividade. Se ajeitam e vem para o campo. E aí deve estar aguentando um calor danado na cabeça. Euler tenta a arrancada lá pela direita.
no ataque do Vasco. A bola foi desviada, o arremesso é para a equipe do Rio. O time está ganhando, mas ela está preocupada. 2 para o Bahia, 1 para o Vasco. O jogo de volta terça-feira à noite em São Januário. E na quinta-feira o Vasco recebe o River Plate, com a vantagem dos 4-1 conquistados lá em Buenos Aires, para garantir a sua passagem à final da Mercosul, enfrentar Palmeiras ou Atlético. Está mais para o Palmeiras, que conseguiu também uma vitória por 4-1 contra o Galo Mineiro. Só que o jogo Palmeiras e Atlético, o jogo de volta terça-feira, é em Belo Horizonte. Boa bola do Juninho para o Euler. O Romário está dentro da área, o Euler viu, cruzou, olha o Romário! Gol! Do Vasco! Ele aproveita o cruzamento de Euler, bate com o lado de fora do pé direito, de primeira, como precisava ser nesta hora. Ela ainda toca na trave e vai caprichosamente lá para o outro lado do gol do Emerson. Bola na rede para o Vasco da Gama. Se os primeiros 7 minutos foram do Bahia, de lá para cá o Vasco foi ao ataque e consegue um empate. Romário, camisa 11, vibra a torcida do Vasco. 24 minutos e meio agora, tá tudo igual na Fonte Nova, 2-2. Valeu muito a experiência desse time do Vasco, que foi atrás e conseguiu o gol de empate. O Bahia vem de novo com o Jajá. Aí o Jorginho chegando, o Euler veio ajudar, o arremesso é para a equipe do Bahia. O Bahia estava com o jogo só no sorriso, agora a preocupação passa para o lado baiano. O Vasco vai conseguindo um ótimo resultado, não só pelo empate, como pelos gols fora de casa. Valeu a experiência, o time assimilou os gols sofridos, Noronha. Como eu disse, tinha muito jogo pela frente, né? Mas o Vasco descobriu um defeito de marcação do lado direito, esquerdo, aliás, da defesa do Bahia. Por ali saíram os 2 gols. Jogada do Clepton no primeiro gol e agora a jogada do Euler, que terminou com o gol do Romário. E mostra que o Vasco teve capacidade de reação. O time experiente conseguiu reagir e o jogo, como dizem por aqui, está arretado de bom. Vem embora o time do Bahia. Romário já chega a 15 gols no campeonato. Enquanto o Vasco jogar, ele pensa na artilharia. Está 5 gols atrás do Dil e do Magno Alves, os artilheiros do campeonato. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Guaraná Antártica, sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. Vem o time do Vasco trabalhando com o Odivan. Romário em 2000 já marcou 58 gols com a camisa do Vasco. O Vasco chegou com esses 2 gols a 153 na temporada. 58 do Romário. Você ter uma ideia da diferença, o vice-artilheiro do time na temporada é o Viola, com 16. E o Romário nunca foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mais de 1/3 dos gols do Vasco. É uma marca espetacular, impressionante. Essa volta dele ao Vasco mostra uma média de gols incrível. Tá 2-2 o jogo. 4 gols em 27 minutos. Vem o Clepson. Faz o cruzamento. A bola passou pelo Maurício. Chega no Romário. Ele tentou o chapéu ali para cima do Reginaldo, não deu certo. Corte feito pelo Júnior Baiano. O Odivan é o último homem da defesa do Vasco. E aí, para evitar problema, tocou de cabeça e recuou para o Elton. Palmeiras e São Paulo estão empatando 0-0 em São Paulo. Às 6 da tarde temos mais 2 jogos. Vão jogar Atlético Paranaense e Internacional. Primeiro jogo em Porto Alegre, 0-0. Goiás e Paraná em Goiânia. Primeiro jogo em Curitiba, 1-1. Do jogo Goiás e Paraná, saiu o adversário de Vasco ou Bahia na próxima fase. Uma das maiores bandas do mundo faz a festa na sua passagem pelo Brasil. O U2 dá uma entrevista exclusiva e mostra suas novas músicas amanhã no Fantástico. Logo depois do Domingão do Faustão, as atrações do Fantástico.
Adriano. Foi falta do Paulo Miranda em cima do Iranildo. É impressionante que o Bahia sentiu mais os gols do Vasco, o empate do Vasco, do que o Vasco tinha sentido aqueles 2-0 na cabeça. Wagner faz o lançamento, está impedido o ataque baiano. O Bahia fez 2 gols em 6 minutos e o Vasco fez 2 gols em 11 minutos. O time do Vasco reagiu muito bem. Aliás, logo depois de ter sofrido o primeiro gol, teve a oportunidade de empatar o jogo. Eu acho que esse empate abala muito a confiança do Bahia. Com esse placar aqui, um empate por 0-0 ou por 1-1 lá em São Januário, classificaria o Vasco. Mas o Bahia vem embora com o Jefferson tentando a sua arrancada, a bola voltou para ele. Aí ele deu uma olhada para o juiz, dizendo que foi derrubado na sequência do lance. Antes da bola chegar aí no Elton. Juninho. Saída do Vasco aqui pela esquerda com o Jorginho Paulista. O Romário fica na intermediária, agora vai chegando para dentro da área. O Juninho encosta. O Pedrinho tenta escapar pela esquerda. O juiz marcou uma falta. Foi seguro o Pedrinho pelo Adriano. Rapidez na cobrança de falta. Ali o Reginaldo Nascimento fazendo a cobertura. O Juninho bateu na bola, ela foi para fora. São muitos os gols, são 4. Câmera Mais registrando os momentos mais importantes, mais emocionantes do jogo. Câmera Mais mostra para você, daqui a pouquinho, o primeiro gol da partida, o gol do Bahia, porque agora o Vasco recupera a bola aqui no campo de ataque. E vai embora com o Clepson. Bola dominada pelo Maurício, o corte feito. Aí o Iranildo tentar a arrancada. Passou pelo Clepson, mas não conseguiu evoluir. Aí já recebeu uma entrada mais forte, a marcação normal do Paulo Miranda. Na velocidade o Euler vai tentar chegar. O Jean recuou, não recuou muito bem. O Emerson teve que deixar o gol e bater essa bola para frente. Foi falta agora do Jorginho Paulista. Nesse lance aí, ó, em cima do Jajá. Aí o Viola, o vice-artilheiro do Vasco na temporada, no banco de reservas, esperando aí a chance para participar do jogo. Jorge Wagner. Esse é o Reginaldo Nascimento, o Iranildo vem buscar o jogo, com ele começam as jogadas do Bahia. Houve uma falta em cima do Jefferson. Torcida do Bahia quer cartão para o jogador do Vasco. Era motivo para dar cartão para o Clepson, José Roberto Wright? Era motivo, sim, porque a bola já tinha sido tocada. O Clepson foi em cima do jogador adversário, intencionalmente. E o Godoy está administrando, ele está muito na conversa. O jogo está bem jogado, está limpo na bola, bom jogo, mas o árbitro tem que ficar ligado nesse tipo de jogada. Só um cartão amarelo até agora para o Adriano do Bahia. E nós vamos nos aproximando de 32 minutos. Jefferson chegando na frente do Juninho. O Juninho se esforça, consegue bater na bola. Pelo menos retardou a saída para o ataque do time baiano. Lançamento agora do Maurício. Aí só dá Vasco. É o Jorginho. O Paulista tocando para o Pedrinho. Recebe de volta Jorginho Paulista. Olha para a área, prepara o cruzamento. E é apenas tiro de meta. Esse trouxe um grande amigo para ver o jogo, né? Diz que é o melhor amigo do homem, é o cãozinho. O rapaz botou a camisa do Bahia e veio. Câmera Mais entrando em campo para mostrar para você o primeiro gol do Vasco da Gama, o gol marcado pelo Clepson e a participação importante do Romário naquele lance, ó. Ele ficou só na expectativa e olha o toque que deu. Deixou muito mais para o Clepson do que para o Maurício. O Adriano chegou, o Emerson saiu do gol e ela foi para a rede. Esse foi o primeiro gol do Vasco. O jogo está 2-2 na Fonte Nova. E agora mais uma falta pesada. E agora não vai ter jeito de não sair o cartão amarelo. Agora o Clepson não escapou. Nem poderia escapar, né? Duas entradas iguais, né? Deixa a bola fora da jogada e ele derruba com faltas grosseiras e desnecessárias. Jorge Wagner. Ele tentou o drible para cima
do Juninho, a bola dividida, ficou com o time do Vasco. A torcida do Bahia está reclamando de qualquer coisa que o Godoy apita ou que o Godoy não apita também. Cartão amarelo do Clebson, então foi o segundo do jogo. E aí vem o terceiro, é para o Maurício, o zagueiro do Bahia. É bem aplicado, você vê que o Maurício, na sequência da jogada, ele deslizou, não conseguiu tocar, e aí levanta o pé e derruba o Euler. Bem marcado e bem aplicado o cartão amarelo. Começou a se ligar o Godoy. Aí o Juninho fazendo a jogada. Maurício cortou. Você viu o torcedor com a camisa do Fluminense na Fonte Nova. Clima, felizmente, é de absoluta paz. Fluminense que amanhã tem uma parada dura contra o São Caetano no Maracanã. Primeiro jogo em São Paulo, 3-3. Amanhã, 4 da tarde, Fluminense e São Caetano no Maracanã. Boa presença do Jorginho marcando. O Paulo Miranda tirou um espaço grande, sem jogadores do Vasco no campo. O Reginaldo Nascimento pegou o rebote. Já se enroscou na bola. E depois nas pernas do Jorginho. Esse aí tá bravo com o Jorginho Paulista. E o Clebson está caído aqui no lado esquerdo do campo, vai ser atendido agora. O médico e o massagista do Vasco já entraram em campo. E eu tenho a impressão que o Godoy não viu que os... Agora ele olhou e tá vendo o carrinho da maca, tá todo mundo dentro do campo. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. O torcedor botou uma roupa de super-homem com o símbolo do Bahia e diz que vai papar um bacalhau. O super-homem é o mascote do Bahia. O super-homem é o homem de aço e o Bahia é conhecido como o tricolor de aço. Esse aí foi o lance que machucou o Clebson, o choque com o Wagner. O Clebson já foi retirado de campo e o Bahia vai para a cobrança de falta. Atento o Elton, a bola vem na cobrança do Jorge Wagner, houve o desvio, bola para fora, é escanteio. E o Clebson já voltou. E o Elton orientou a moçada da barreira ali para a posição correta, senão ele não enxerga. Foi o sinal que ele fez, senão ele não consegue ver a bola, não consegue ver a hora que a bola está chegando. Escanteio batido pelo Jorge Wagner, é bola fechada, olha o desvio, perigoso, já dentro da área, Elton! Foi esperto, o goleiro do Vasco voltou rápido lá para a trave direita e conseguiu fazer a defesa. Chegou com perigo o Bahia. Agora o Vasco tenta outra vez chegar ao campo de ataque. Reginaldo Nascimento recuou para o Emerson. Passamos de 36 minutos, 2-2 no placar da Fonte Nova. O Bahia fez 2-0 com 7 minutos, já estava 2-0 para o Bahia. O Vasco foi atrás, foi à luta e empatou o jogo. Dominando já, o Jorginho em cima dele. Grande categoria do Jorginho nessa retomada de bola para o Vasco. Aí o Júnior Baiano. Girou na frente do Dedé, toca na esquerda para o Jorginho Paulista. A última vitória do Vasco contra o Bahia foi em 97, jogando lá em São Januário. Foi 3-1, no ano que o Vasco foi campeão e o Bahia rebaixado. Jorginho. Livre para receber da esquerda o Euler. Tem a chance do cruzamento. O Reginaldo Nascimento vem para a marcação. O Euler para na frente dele. Tocou bem a bola entre as pernas do Reginaldo para a chegada do Jorginho. Estava esperto o Jean. Você botou véu para ver o jogo. Criatividade baiana em alta. Outra vez o Vasco chega pela esquerda. Outra vez com o Euler. Vem o cruzamento. Tira o Jean, manda a bola para a lateral. Repare como o calor está levando o time do Vasco a dosar as energias, a tocar mais a bola, muito mais lentamente. O jogo esfriou. O Bahia tenta pressar, mas o Vasco tem muita categoria, consegue manter o ritmo que lhe é favorável. Paulo Miranda arriscou e bateu para fora. A torcedora
Super Baiana. Agora fica um pouco mais triste que a gente mostra o gol de empate do Vasco da Gama. O gol do Romário. E um lance que acaba deixando uma dúvida sobre a posição do Romário na hora do gol. Daqui a pouco a gente vai ver se a posição do Romário era boa ou se havia impedimento no lance depois do cruzamento do Euler para o Romário, que ele chegou tocando de primeira. Daqui a pouco todos os ângulos captados pelas câmeras da Globo vão mostrar para você e tirar a dúvida se a posição do Romário era boa ou não. Agora tem Bahia atacando com o Iranildo. Tenta a arrancada o Jorge Wagner. O Dedé saiu da área. O Reginaldo recebe um pouco mais atrás. O Vasco agora fechadinho. Dificulta a chegada do Bahia. Então o Wagner resolve resolver tudo sozinho. E toma outra falta cometida pelo Jorginho Paulista. O time do Bahia vai chegando cada vez mais perto nessas arrancadas para cima do Jorginho Paulista. E ele comete as faltas. Está a fim de dar emoção para o goleiro Elton. Mais uma vez, o Iranildo chega. Agora ele ajeitou a bola mais carinhosamente. São os três de sempre: Jorge Wagner, Iranildo e Maurício. Pode ser que agora o Iranildo arrisque, mas o Jorge Wagner também está com pinta. O Maurício já abandonou. Quem parte é o Iranildo. Bateu por baixo. Ficou na barreira, bateu no Juninho. Jorge Wagner pega o rebote. Bola para dentro da área. Ela passou pelo Adriano, voltou para ele. E a falta está marcada. Vamos ver então o lance do Romário. O gol da equipe do Vasco da Gama. O segundo gol, o gol de empate do Vasco. Olha aí, o cruzamento do Euler e a posição do Romário. Daqui a pouco o Zé Roberto Wright fala, porque agora o Vasco chega. E aí, Wright? É um lance extremamente difícil, um lance de precisão. Efetivamente, nessa tomada de cima, quando temos a geral da jogada, a sensação que eu tenho é que o Romário, quando a bola é tocada, já estava à frente do zagueiro, tendo somente o goleiro. Como precisa estar na mesma linha ou ter dois jogadores, é um lance difícil. E por aí, olha lá, impedimento de 64 centímetros, 54 centímetros. Efetivamente, essa tomada de cima é mortal. E a verdade do lance é essa que nós mostramos aí. Congelou a imagem, não tem jeito. Para o assistente, é muito difícil, porque a bola é em movimento e ele não tem essa precisão de 50 centímetros para lá ou para cá. Tem o time do Bahia com o Iranildo, cruzamento para dentro da área. Jorginho tira. O Jorginho Paulista tirou. O Vasco tenta se rearticular. Tá aí o Romário. Bola curta demais para o Juninho. Dividiu o Maurício. O Romário vem atrás dele. O Romário acabou fazendo falta aqui na intermediária. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Skol, a cerveja que desce redondo. Torcida do Vasco que veio a Fonte Nova, e a grande torcida do Vasco em todo o Brasil já viveu momentos mais preocupantes no jogo. Agora está vendo o time levar na boa. A pressão não está sendo assim tão grande exercida pelo Bahia, porque o Vasco está sabendo segurar. O jogo está 2-2. Mais uma bola parada. Agora pode ser que o Maurício arrisque. Ele bate forte. O Jorge Wagner também parte. Foi o Jorge Wagner. Que perigo! Olha que pomba. Ela faz a curva, sai do Clepson. O Elton se esticou todo. Se vem essa bola pro gol, ia ser duro pro Elton, mas ele foi nela. Maurício toca a bola aqui na direita para o Adriano. Daqui a pouco tem o show do intervalo. E tem muitos lances bons para você acompanhar desse jogo. Vasco 2, Bahia 2, aqui na Fonte Nova, em Salvador. Aí vai Santana, o massagista e um dos orientadores, talvez o grande orientador espiritual do time do Vasco.
Corte feito pelo Júnior Baiano, foi bonito, matou no peito, bota a bola no chão e toca na direita para o Clebson. Jorginho, outra vez atrás, o Clebson. 43 minutos. O Vasco claramente toca a bola. Esfriando o jogo, né? Achando bom, 2-2, esperando o segundo tempo com menos calor. Enfim, o time do Vasco está tentando colocar o jogo à sua feição. Jorginho Paulista. Ele recebe de volta. Em São Paulo, 46 minutos do primeiro tempo no clássico Palmeiras e São Paulo. Marcelo Ramos, de pênalti, faz 1-0 para o São Paulo. Show do intervalo vai mostrar para você o gol do Marcelo Ramos. O jogo de volta entre Palmeiras e São Paulo vai ser quinta-feira que vem. Para a gente saber qual o time grande lá de São Paulo que vai para a próxima fase, para as quartas de final do campeonato. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Embratel, plano sempre 21. Inscreva-se e economize. 4 gols no primeiro tempo, jogo bom, ritmo forte no início. E olha uma das explicações: 8 passes errados para cada lado só. Não erra passe, sai jogo, né, Sérgio Noronha? O jogo muito bom, eu disse. Um jogo muito corrido, agora um pouquinho mais calmo. Olha o Bahia. O Jajá, lá dentro da área, o Miranildo. Deu uma cochilada, o Jajá foi o suficiente para o corte do Jorginho Paulista. E aí foi a vez do Jorginho querer enfeitar, o Jajá recupera. 1 minuto de acréscimo. Essa dura do Romário é por causa daquela jogada do Jorginho Paulista. Quis dar chapéu, quis fazer não sei o que lá, ele falou, vamos jogar essa bola para frente. Número de faltas, 12 fez o Bahia, 19 fez o Vasco. Chega a ser um jogo muito faltoso, daqui a pouco o Wright fala pra gente. Agora conta mais uma aí, ó, para a equipe do Bahia, Wright. Uma falta de jogada obstruindo, né? Olha lá, ele sente que não daria e empurra o Euler. A falta foi bem marcada. É um jogo bem jogado, disputado, uma arbitragem que o Vasco foi prejudicado, na minha opinião, na marcação do pênalti. Se arredondou no primeiro gol do Bahia e depois do impedimento não marcado do Romário, um lance também muito difícil, mas o futebol é isso aí. Se não tiver nesses erros, né, de repente até nem tem graça. Mas boa arbitragem do Godoy até agora, apesar desses 2 lances complicados. E a gente viu ali o pique do Oswaldo de Oliveira, o técnico do Vasco, foi para conversar com o Paulo Miranda. Passar alguma dica para essa cobrança de falta. É uma falta perigosa contra o gol do Emerson. Você vê aí a barreira que vai proteger o canto direito do goleiro. O Juninho está colocado para a cobrança. A briga do Godoy para deixar a barreira do Bahia nos 9 metros e 15. Nós já passamos dos 46 minutos, que era o tempo decidido pelo Oscar Roberto de Godoy. Júnior Baiano vem de trás, passou, Juninho bateu! Gol! Juninho do Vasco! Virada do Vasco na Fonte Nova. Precisamente, milimetricamente cobrada a falta. Tocou no canto esquerdo. Achei que o Emerson deu uma inventada ali na barreira, botou a barreira mais para o canto direito, ficou mais ali no meio do gol. Ela veio no canto que era dele e foi ali, rente à trave. O Vasco vira. Juninho, camisa 31, Vasco 3, Bahia 2. Final de primeiro tempo na Fonte Nova. Terminou também no Pacaembu, 1-0 para o São Paulo. Aqui os repórteres da Globo, Fernando Rocha, Renato Ribeiro. Vamos ouvir aqui o autor do gol, Juninho, o gol da virada. Juninho, um início fulminante do Bahia e o Vasco teve calma, tem muita calma para conseguir essa reação e seu golaço no final. São 90 minutos, a gente tem que ter tranquilidade. A gente vem de uma maratona aí, o Bahia estava descansado. Mas o Vasco teve a tranquilidade necessária, mas falta 45 minutos ainda. Sabendo que gol na casa do adversário vale 2, então a equipe não continuou atrás. Foi inteligente, a gente tem que voltar assim para poder vencer o jogo.
Fernando Rocha. Falar aqui com o Reginaldo Nascimento, um dos jogadores do meio campo do Bahia. Um início que não foi do jeito que vocês esperavam, surpreendente, e um final mais surpreendente ainda, Reginaldo. Verdade, a gente jogou legal. A gente conseguiu fazer os 2 gols e não conseguimos segurar. Mas a gente está jogando contra uma grande equipe, tem que ter atenção redobrada aí. Mas as coisas dá para reverter ainda, dá para reverter. Aí o Reginaldo. Um primeiro tempo com grande dose de emoção, o Bahia fazendo 2-0, o Vasco virando no finalzinho do primeiro tempo e levando para o vestiário um resultado muito bom. E falando, né? O Romário falou antes do jogo, agora falou o Juninho, o time do Vasco voltando a conversar com a imprensa, porque, por ordens superiores, a lei do silêncio, a lei da mordaça estava imposta aos jogadores do Vasco da Gama, como mostra conseguir o gol de empate. Essa mudança, a entrada do Fabrício, um ex-vascaíno, muda muito o jogo, Noronha? É um jogador que joga de lateral direito, né? Deve ter alguma mudança tática dentro do time do Bahia. Vamos ver no decorrer do jogo o que vai acontecer. Fabrício Carvalho começou a sua carreira jogando ali, até jogando ali no meio do campo, né? Um volante de marcação, participou também de algumas partidas como lateral. Kleber, vamos ver como é que vai se comportar o time do Bahia no segundo tempo. E o Vasco, como é que será que se comporta, Renato? Aqui com o Oswaldo de Oliveira, Oswaldo, a experiência foi uma arma do Vasco para conseguir virar esse jogo, tomando 2 gols logo no início. Não resta a menor dúvida, foi um detalhe importante, né? Nossa equipe não se abateu com o revés e conseguiu de forma determinada virar o marcador. A expectativa para o segundo tempo, as discussões no vestiário. Não, pois é muito difícil, né? Aqui é um caldeirão hoje, nós jogamos a 18 graus a última partida, uma grama diferente, enfim, tudo diferente. É uma questão de readaptação. Agora vamos esperar que a equipe se mantenha assim até o final. Kleber Machado. 18 graus era a temperatura lá em Buenos Aires, quando o Vasco goleou o River Plate por 4-1 pela Mercosul. E hoje está pegando esses 30 graus assim por baixo de Salvador no primeiro tempo. E o Vasco conseguiu uma grande virada. Fabrício Carvalho, portanto, número 16 no lugar do Reginaldo Nascimento. A única alteração feita para o segundo tempo. O Oscar Roberto de Godoy vai autorizar o início do segundo tempo. A bola vai rolar, está em jogo para mais 45 minutos de emoção para você ligado na Globo. Bahia e Vasco, é o primeiro jogo entre eles nas oitavas de final do campeonato. Jogo de volta, terça-feira, em São Januário. Com essa vitória, o Vasco pode empatar o jogo, pode até perder por 1-0, por 2-1, e estará se classificando. O primeiro impedimento do segundo tempo foi marcado, o impedimento do Euler. E o Wagner domina a bola. Aí o Jorge Wagner vindo buscar. Ficou sem opção, então tocou do lado para o Jefferson. Aí o Jorge Wagner resolveu dar a opção para o Jefferson e abriu aqui pela esquerda. Vai para cima da marcação do Clepson. Boa bola para o Jefferson, a virada para o gol e a defesa do Elton. Bahia gosta de começar causando logo grandes emoções. Sai o Vasco lá pela esquerda com o Jorginho Paulista. Pedrinho. Foi para cima do Jean. Olha o passe do Romário. A subida do Jorginho Paulista no toque de letra do Romário. Jorginho rolou para o Pedrinho. Ele tenta chegar no fundo. Romário e Euler esperam. A bola vinha para o Euler. Não deixam o Jefferson. Ainda dá para o Vasco. Levantou demais o pé o Wagner. E o juiz marca o jogo perigoso. Essa falta tem que cobrar em 2 lances, Wright? Tem que cobrar em 2 lances. A entrada realmente foi com o pé alto, de cima para baixo. Olha lá, ele vai dar aquela bicuda na bola, impedindo a tocada da bola do jogador do Vasco. Bem marcado, tiro livre indireto. A torcida do Vasco começa o segundo tempo animada, como terminou o primeiro, pela virada do time. Tem mais uma falta perigosa contra o gol do Bahia, contra o gol do Emerson. Essa tem que ser cobrada em 2 lances, não vale o tiro direto. Só se ela bater em alguém no meio do caminho. Aí o Godoy com o braço levantado, significando exatamente que a cobrança deve ser feita em 2 lances. O Juninho está ali perto da bola, o Pedrinho fica um pouco à frente. O Juninho pode rolar para o Pedrinho parar a bola e depois partir o chute. O Júnior Baiano fica mais atrás.
Já apitou o árbitro. Quem bate, não tá valendo nada. Aí a bronca do Oscar Roberto de Godoy no Fabrício, que está saindo antes do apito. Na verdade, saindo antes do toque do jogador do Vasco na bola. Tocou. Júnior Baiano, bateu na trave! Explode no travessão a bola! Nesse lance, White, o jogador adversário pode chegar no lance depois do primeiro toque, é isso? Exatamente. No momento em que a bola é movida... Depois eu falo, Cleber. Vamos ver o Jefferson chegando. Pode falar, White. Posso falar, tranquilo. No momento em que a bola é movida, antigamente ela tinha que rolar a sua circunferência. Agora não, basta só ter tocado. O jogador pode então se adiantar os 9 metros de 15, que é a distância regulamentar mínima que os jogadores deverão manter entre a bola e a distância em que deverão estar. Dizer que aquele torcedor do Bahia estava roendo as unhas seria um erro. Ele estava com metade dos dedos dentro da boca. O torcedor do Bahia está nervoso. Não esperava. Se não esperava aqueles 2-0 com 7 minutos do primeiro tempo, muito menos depois a virada da equipe do Vasco, que está vencendo o jogo por 3-2. E vai tocando a bola. Muita manha, muita tranquilidade, o Vasco toca. Agora o Júnior Baiano resolveu inventar e errou no passe. O torcedor do Bahia veio cheio de cor, cheio de festa, com o vermelho, o azul e o branco, dando um colorido lindo ao estádio. Agora o torcedor já está um pouco mais cabisbaixo, está meio na dúvida. Sabia que o adversário era forte. Vem o Jorge Wagner. Uma expectativa grande toda semana para esse jogo. O time do Bahia encarando como tem que encarar, como uma grande decisão. Bahia mais um time que veio da segunda divisão, convidado para participar do campeonato. Dentro do campo conseguiu atingir as oitavas de final. Agora tem uma falta para cobrar, é uma falta ali na lateral da área. O Elton quer 2 jogadores na barreira. Um deles é o Romário, que está chegando, o outro é o Pedrinho. Movimentação é intensa dentro da pequena área. E aí a batida foi muito mal feita pelo Adriano. Só o tiro de meta para a equipe do Vasco. Kleber, e sobre a importância da torcida para o time do Bahia, um detalhe interessante. Em apenas 3 jogos na primeira fase do Campeonato Brasileiro, o time arrecadou R$700 mil, o equivalente para o pagamento de 2 meses da folha salarial do time do Bahia. Bahia que jogando aqui na Fonte Nova conseguiu 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas no campeonato. Bola virada aqui para a direita com o Clebson. Aí o autor do primeiro gol do Vasco teve dificuldade, foi marcado. A bola espirrada fica com o Fabrício Carvalho. Aí o lançamento dele para o Jorge Wagner. Conseguiu sair do Juninho. O passe foi forçado demais para o Dedé. Protege o Júnior Baiano e ganha o tiro de meta. Aliás, o Bahia também. Isso aí é aquela falta que o Júnior Baiano cobrou na trave. Olha a reação dele depois que a bola explodiu no travessão. O time do Bahia nos treinos que antecederam o jogo, o último treino antes desse jogo contra o Vasco, o time do Bahia também não permitiu a entrada de repórteres, de imprensa no centro de treinamento. Bobeou o Jean, tomou bem o Pedrinho. Euler para Pedrinho. Está pelo meio, o Romário está pela direita. A bola era para o Romário. O Romário tem um certo ímã dentro da área. O jogador procura pelo Romário. Talvez agora nem fosse o ideal, né? Não, ele podia ou ter concluído ou dado para o Euler. Mas é normal que ele seja procurado, né? Porque ele é um homem de resolução. Um homem que resolve os problemas do time do Vasco. Ele que já fez um hoje, o 15º dele no campeonato. E 58 gols no ano pelo Vasco. Cruzamento para a área do time carioca. Chega bem o Juninho tirando. O Bahia, tudo leva a crer, vai partir para a pressão sobre o Vasco. Vai para cima do Vasco. Lançamento do Fabrício. Pedrinho jogou a bola para o alto, só para aliviar. Ela vai ficando perigosamente dentro da área. O Elton vai lá e pega.
torcedor estava chiando com o Evaristo. Tem torcedor do Bahia que fica meio indignado porque o Evaristo fica muito tempo encostado ali no banco de reservas, na cobertura do banco. Tá vendo? Ele tá quase chorando. E o torcedor às vezes reclama muito isso. O Evaristo fica encostado ali na cobertura, tem que ir lá na beira do campo gritar. É uma questão de estilo de treinador, né, Noronha? Não dá muito pra recriminar ou bater palma pro estilo do técnico. Mas sabe dizer o seguinte, não se afobe, meu rei. E tá aí o Evaristo. O Evaristo tá exatamente na pose que tem marcado a presença dele ali na beira do campo, no banco de reservas do Bahia. Enquanto o Vasco vai pro ataque com o Juninho cruzando. E o Juninho caiu mal ali. Parece que torceu o tornozelo na queda depois do cruzamento. Fica no chão o Juninho. Olha, já imediatamente está tirando a chuteira. Dá toda a pinta de que torceu o tornozelo direito o jogador do Vasco na hora do cruzamento. Ele já está fazendo sinal para substituir. Ele próprio, enquanto o Godoy vai chegando, ele próprio já está dizendo que não dá mais. Expressão de muita dor do Juninho. É sempre um momento dramático, né? Quando o jogador cai e ele próprio já sente que a situação é grave, pede alteração, ó. Momento em que ele pedia alteração, e fica aquela expressão de dor, dói na gente. Tirou chuteira e caneleira. Como a gente já disse, a imagem já mostrou, o Juninho pediu a alteração. E vai entrar o Nasa, camisa 17. O Romário está aproveitando para tomar uma água. Foi nessa hora, ó, ele bate na bola. O pé que bateu na bola vem para o chão. E aí ele está com todo o peso do corpo caindo aqui para o lado direito. Torce o pé. O Renato Ribeiro está indo dar uma checada, mas toda a imagem mostra que deve ter realmente torcido o pé. O Juninho, que deixa o campo para a entrada do Nasa no time do Vasco. Enquanto o Bahia vai continuando atrás do gol de empate. Jefferson joga a bola para o Wagner. Wagner erra o passe. Estava fechando aqui na marcação o Jorginho. Aí o Juninho agora mais tranquilo um pouco. Está botando de novo a meia, ajeitou ali a proteção. Será que ele vai para o jogo? Ele tentou andar, mas não conseguiu, dizendo que está doendo muito. Maurício. Enquanto isso o time do Bahia com um jogador a mais. Tenta se aproveitar. Vem buscar o Iranildo. Lá na direita Adriano. Vai para o cruzamento Adriano. Sobe o Clepson. Robson, o Jefferson no rebote. Olha o que o Jefferson fez. Matou meio estranho e aí apelou para a bicicleta e o Elton faz a defesa. O Euler está reclamando de uma falta do Maurício em cima dele. Kleber, o Juninho vai voltar, vai ficar em observação durante 5 minutos, ainda sente dores, mas vai tentar. Mas torceu o tornozelo mesmo, né? Torceu. Agora deu uma corridinha fora do campo, fez sinal de negativo, não vai dar não. Já tirou a chuteira novamente. Não precisou nem dos 5 minutos de observação. Esse pique da linha de fundo aqui para a lateral do campo já foi suficiente para o Juninho dizer que não dá, até porque ele pode correr o risco de forçar uma contusão que talvez ele consiga curar mais rapidamente do que se ele voltar para o jogo. Aí o Juninho, sem a chuteira direita, o pé torcido e ele fora do jogo. O Pedrinho tenta a arrancada pelo time do Vasco. Ficou no chão e o juiz marcou falta contra o Bahia. O Jean fica atrapalhando ali a cobrança, não quer rapidez do time do Vasco, para que tenha tempo a defesa baiana de se recompor. Agora a movimentação feita. Maurício ficou no caminho entre a bola e Romário. Iranildo. Kleber, eu vi aqui rapidamente o Juninho. O Juninho, o que houve exatamente no lance? Na hora que eu cruzei a bola, fui apoiar o pé depois do cruzamento, eu virei o pé. Torceu? Torceu, mas não foi muito forte, mas está incomodando muito. É melhor para ele que não foi forte a torção. O tempo de recuperação não é muito grande, né? O Vasco já terça-feira está em campo de novo. Mas é melhor não forçar exatamente no jogo. E foi aquilo que a gente mostrou, não é? Na hora que ele bateu na bola, o corpo todo
caindo para o lado direito. Peso em cima do pé, o pé virou, o tornozelo não aguentou. Dividindo o Clepson, ganhando. Manda para frente o Paulo Miranda. Com a entrada do Nasa, o meio-campo fica mais marcador, né, Noronha? O Vasco perde duas armas, perde em criatividade e no toque de bola, que era a arma que o Vasco estava usando também para fazer passar o tempo e levar vantagem desse 3-2 até agora. O Vasco sofre uma perda muito grave. Nós passamos de 13 minutos e o Bahia vai ao ataque pela esquerda com Jefferson, o capitão do time, prepara o cruzamento. Ele tentava a bola no Dedé, o rebote é do Adriano. Aí o Dedé recebendo a marcação do Jorginho Paulista. Jorge Wagner vai arriscar. Globo, 35 anos, no coração do Brasil. Itaú, o lugar certo para investir o seu dinheiro. Vamos nos aproximando de 14 minutos. Veja as faltas cometidas, 17 feitas pelo Bahia, 24 pelo Vasco. E o mais faltoso é o Jorginho Paulista, que fez 7. No primeiro tempo ele fez uma sequência de faltas ali pelo lado dele, o lado esquerdo da defesa do Vasco. Amanhã o Domingão do Faustão vem mexendo com o coração do Brasil, porque tem Roberto Carlos ao vivo, espalhando emoção no Domingão do Faustão. Amanhã, o rei Roberto Carlos ao vivo no palco do Domingão. Embora o time do Bahia. Briga o Dedé. Tentando a jogada lá na direita com o Jajá. Chegou bem o Nasa. Vai ganhar um batalhador. O time do Vasco, um jogador que não se cansa de correr atrás do adversário, de tentar a marcação. O torcedor do Bahia está irritado. O tempo vai passando, o time não chega ao gol de empate. Vem um escanteio batido pelo Jorge Wagner. Bola perigosa, o Elton. Em boa fase, em ótimo momento. Seguro, faz a defesa e já toca no Pedrinho. Foi falta. O torcedor do Bahia coça a cabeça, porque o time chuta mais a gol. 12 finalizações contra 9 do Vasco. Mas não voltou ainda no segundo tempo com essa pressão, né, Noronha? Não está pressionando o Vasco como se imaginava pudesse acontecer. Porque é um time que faz 2-0 e depois começa a perder, passa a perder por 3-2, evidentemente tem que ter um pouquinho mais de cautela na defesa. O Bahia sabe que tem que sair, mas também sabe que se sair muito, toma mais um gol. E aí o Vasco tentou com o Paulo Miranda. O juiz marcou falta do Wagner em cima do Paulo Miranda. Ele próprio já movimentou. Jorginho tocou. Dessa vez tocou mais para a defesa. O Jean fez o corte e tá aí o Jorge Wagner. É o jogador que mais chuta gol no time do Bahia, o Jorge Wagner. 6 chutes dos 12 da equipe. Boa presença da defesa, tirando mais uma do Jajá. Não está se criando na defesa do Vasco, não, o Jajá. Aí o Júnior Baiano tentou uma arrancada daquelas, bem no estilão dele. Não deu certo. Jorge Wagner vindo buscar mais uma. Wagner. O time do Bahia não se acerta. O time do Vasco controla o jogo. Tá levando a partida no ritmo que melhor convém ao Vasco. Vencendo por 3-2 e vai decidir em casa. Terça-feira em São Januário. Mas tem muito jogo pela frente. Bem usada pelo Noronha no primeiro tempo, quando estava 2-0 para o time do Bahia. Está 3-2 para o Vasco. Vem o Bahia. Adriano rolou. Tentou o Fabrício. Jorge Wagner pega o rebote. Mais de trás ainda vem o Wagner. Olhou para a área. Tem um bloqueio vascaíno por lá. Então ele prefere abrir na direita para o Adriano. Agora sim, sai o cruzamento. Tira o Júnior Baiano, só parcialmente. É perigo ainda. Wagner dominou, bateu, pegou mal na bola. Ele mesmo divide, aí na força deu para ganhar. Mas a bola foi embora pela linha de fundo. E o Índio Baiano não gostou de mais essa. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Guaraná Antártica, sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica.
os reservas do Vasco, entre eles o Felipe, aí, que também ficou bastante tempo afastado, está na reserva do time do Oswaldo de Oliveira. Olha o time do Bahia. E o Bandeira deu um impedimento, a torcida vai à loucura. O Jajá também reclama, marcou impedimento o Rogério Romim. A bola veio lá da defesa do time do Bahia. Ele interpretou e parece que bem, né, Wright? E o Jajá estava paradão ali. No momento que a bola é tocada, o jogador do Bahia já está, como no lance anterior do Romário daquele impedimento, um pouquinho à frente. Mas não importa, se é um pouquinho ou um pocão, está impedido. E o Bahia volta à carga, volta ao ataque. Sem aquela força que estava todo mundo esperando, que o torcedor do Bahia está esperando. Inclusive o torcedor está meio quietão. Agora o time, torcida do Vasco, grita o nome do Vasco. A torcida do Bahia não está participando do jogo como fez no começo da partida. E o Jorge Wagner arrisca. E o Elton pega. Sai de um jeito meio perigoso aqui o time do Vasco. O Júnior Baiano se livrou bem. Conseguiu trabalhar bonito com o Nasa. Daí para o Pedrinho. Ele vai para a arrancada. O Romário está pela direita pedindo bola. O Pedrinho viu. O passe não foi tão preciso assim. Então o Romário tem que correr atrás um pouco. Encosta o Paulo Miranda. Bola para ele. Limpou o primeiro. Preferiu não evoluir. Tocou lá na esquerda. Jorginho Paulista e Pedrinho. Outra vez o Pedrinho chegando. Vai ganhar a jogada. Foi falta nele. E o cartão amarelo. Ou eu estou enganado ou o Adriano tem que ser expulso. Ele não tem cartão amarelo, não? Eu tenho a impressão que o número 28 do Bahia levou um cartão amarelo. Levou um cartão amarelo aos 8 minutos do primeiro tempo. Se foi para ele, tem que ser expulso. Se esse é pro 28, que é o Adriano, que é o jogador que estava puxando ali o jogador do Vasco. A gente até vai ver de novo a falta, a chegada do Godoy. Godoy parece que está meio na dúvida ali. E levou o cartão amarelo exatamente por agarrar o Pedrinho. Está expulso agora. Tá vendo? Está expulso. O Godoy demorou um pouquinho para checar ali as anotações. Também acontece, Wright? Acontece às vezes até de você equivocadamente, não sempre, não muito. Você até dá 2 cartões amarelos para o mesmo jogador. Nesse caso, a jogada, como ela foi do lado de cá, do lado esquerdo do ataque do Bahia, ele então recebeu aquele cartão amarelo naquela ocasião. Isso às vezes atrapalha. Agora, se o Godoy não anotou, só na memória fica difícil. Mas ele conseguiu lá. É agarrão, é jogada de cartão amarelo. Já tinha cartão amarelo, imediatamente o cartão vermelho. Amarelo e vermelho em seguida. Complicando um pouco mais a vida do Bahia, que perde por 3-2 e agora tem um jogador a menos. O Vasco aproveita um instante, bate pro gol o Nasa e o Emerson pegou. O torcedor do Bahia ali com uma nota. Aliás, agora já são vários torcedores gritando mercenários, mercenários. Tá para tanto assim, para essa reação tão forte do torcedor do Bahia? Tá tão forte assim? Tá para isso? O time tá lutando, né? Eu tenho a impressão que isso é uma suspeita sobre a honestidade do Oscar Roberto de Godoy. É que eu acho que eles gritaram, a gente pode até ver de novo. Eu tive a impressão que aquele senhor mais rechonchudo gritava mercenário, mercenários são todos mercenários. Se a gente puder recuperar a imagem, a impressão é de que era esse o grito. Mercenário talvez não seja para o árbitro, né? Se bem que eles são todos. Kleber, o detalhe é o seguinte, é que a equipe do Bahia, me parece que ao longo da semana, reivindicava pagamento da renda, participação na renda, enfim, para um resultado favorável caso acontecesse. E a sensação que eu tenho é que é para o time do Bahia, e não para o Oscar Roberto Godoy, que está cumprindo o seu trabalho aí, sem problema. Kleber, exatamente o problema é esse. Por isso, o último treino do Bahia para enfrentar o Vasco foi fechado tanto para a imprensa quanto para a torcida. Os torcedores não gostaram de saber que os jogadores estavam querendo mais dinheiro em caso de classificação. Vem para o jogo o time do Bahia com o Jajá. Corte feito pelo Júnior Baiano e arremesso lateral. E deu para ler no movimento labial do torcedor que ele estava gritando mercenário, mercenário. São todos mercenários. Esse aqui, à direita aqui do vídeo,
São todos eles mercenários, ele está gritando, então não é nada com o árbitro. E vai mexer o time do Bahia, Fernando. Exatamente, saindo Iranildo para a entrada do número 7, Capixaba, o jogador atacante que já fez 3 gols nesse Campeonato Brasileiro, sempre entra no segundo tempo das partidas. Arremesso lateral enquanto o Iranildo deixa campo movimentado pelo time do Bahia. E o Júnior Baiano deu um balão, mandou para fora, saiu espirrado ali e foi para escanteio. É a segunda alteração no time do Bahia, a entrada do Capixaba no lugar do Iranildo, alteração promovida pelo Evaristo de Macedo. Aí o Wagner vai para dentro da área, o Jorginho fica de braços abertos esperando o jogador do Bahia e o Elton dá um soco na bola. É mais um escanteio. Já está dizendo para o árbitro que foi empurrado na hora que a bola viajava para dentro da área. Mais um escanteio. Quem não foi, né? É. Como se fosse raro isso dentro da área num escanteio. Olha o Jajá aí, ó. Lá vem ela. Tirou o Júnior Baiano. Agora o Paulo Miranda pode puxar contra-ataque pelo Vasco. Na direita o Pedrinho, na esquerda o Euler, aí pelo meio o Romário. Ele jogou na direita para o Pedrinho. A bola foi curta, o Jefferson conseguiu tirar. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recusa imitações. Aí o time do Vasco trabalhando de novo no meio do campo. Veio buscar o Romário, tocou para o Paulo Miranda. Partiu Nasa. Aí lá na esquerda o Euler. Foi para o lance individual. O Fabrício Carvalho que caiu mais ali pelo lado direito da defesa do Bahia com a expulsão do Adriano. Tomou a bola e sofreu a falta. Definido o grid de largada para o Stock Car, para a etapa decisiva do Stock Car. Amanhã o Esporte Espetacular vai mostrar ao vivo de Interlagos em São Paulo Chico Serra, que é o grande favorito, que é o piloto que está mais perto da conquista do título brasileiro do Stock Car. Chico Serra vai largar na pole position, com o Nono Figueiredo em segundo e o Carlão Alves em terceiro. Vem o time do Bahia, chegando perigosamente. O jogador foi fazendo fila e não bateu. O Ingo Hoffmann larga em sexto, o Xande Negrão em 12º. São os outros 2 pilotos que estão lutando pelo título com o Chico Serra. Amanhã então no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã, as emoções da última etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car, a Fórmula Stock Car. Olha o Wagner arrancando, vem o time do Bahia, arrancou com tanta vontade, adiantou demais a bola, foi embora pela linha de fundo, saiu com ela, depois deu uma olhada para o juiz. Não houve nada não, né, Wright? Não houve nada, disputa de bola normal, a bola foi tocada comprida, o jogador do Vasco acompanhou ele e aí fez aquela cavadinha. Passamos dos 26. Logo depois do futebol, capítulo inédito de O Cravo e a Rosa. Vem embora o time do Vasco. Bola do Romário na direita para o Euler. Ele vai embora, invade a área, tentou chegar ao fundo. O corte do Maurício, o escanteio para o Vasco da Gama. E o Júnior Baiano está com algum problema, conversando com o banco de reservas. O Júnior Baiano. Cobrança de escanteio, está aí o Júnior. E a cobrança de escanteio já feita pelo Vasco. Clebson. Cruzamento do Jorginho. Foi muito forte a bola, mas ainda vai dar para reaproveitar lá na esquerda. O torcedor do Bahia está revoltado, não está gostando do comportamento do time dentro do campo. O Vasco vai indo bem, olha o Jorginho Paulista no cruzamento, ela bateu no Jean e o Emerson faz a defesa. O torcedor do Bahia está fazendo um pedido bem claro, eles estão gritando: tira Dedé, tira Dedé. Isso acaba com o jogador, né? Vem o Jajá, bateu pro gol, bateu para fora.
Sérgio Noronha, vamos com mais de 27 minutos e meio, 3-2. A tão esperada pressão do Bahia não vem e a torcida agora joga contra. A pressão do Bahia deixou de ser exercida com a expulsão do Adriano aos 20 minutos. E o Vasco cozinha esse jogo em fogo lento, tocando devagarinho, vendo se consegue uma brecha para fazer mais um gol. Quer dizer, temos um time que está cozinhando o jogo e outro time que quer reagir, mas falta alguma coisa, principalmente estar completo. Adriano expulso, o time do Bahia tem um a menos e parte agora para o jogo aqui pela esquerda com o Jefferson. Jorge Wagner recebe, outra vez com o Jefferson. Sai o Júnior Baiano na marcação. Ficou no chão o Jorge Wagner e o Oscar Roberto de Godoy, árbitro da partida, marcou a falta do Júnior Baiano em cima do Jefferson. Kleber, no banco, o técnico Evaristo tem uma curiosa opção de ataque que se repete mais uma vez nesse jogo. É o Fábio Costa, um jovem atacante que tem a sua mãe trabalhando aqui, é repórter de campo, e o seu avô é comentarista da mesma rádio em que a mãe dele... Olha o cruzamento para a área, a bola rebatida. Aqui então a mãe é repórter e o avô é comentarista. Exatamente, a mãe trabalha do lado dele aqui, conversa muito com ele, e o avô é comentarista da rádio. Olha o time do Vasco chegando, bola perigosa aqui para o Romário, ele dominou, tentou o drible. Não deu para pegar do outro lado, estava atento, estava esperto o Jefferson na marcação e tomou a bola do Romário. Deve ser fácil comentar um jogo do filho ou do neto, Sérgio Noronha. Olha, não deve ser não, né? O cara dizer, o meu neto errou um passe, dá a bola pro meu neto, é difícil. Esse torcedor está inconformado, olhos já vermelhos, está com a tristeza estampada no rosto. O torcedor do Bahia, do outro lado do Vasco, tá que é só sorriso. O Vasco vai levando um resultado importantíssimo para seguir em frente no campeonato. Não que não vá ser jogo duro lá em São Januário, vai ser jogo duro. Mas é claro que tem uma ótima vantagem conquistada ao Vasco da Gama. Daqui a pouco o atacante Zezinho, camisa 19 no Vasco. Paulo Miranda, bola para o Romário, já disparou o Euler, bola para ele, é Euler contra Jean, ele vai tentar cortar para dentro e bateu o cruzamento, cruzou em cima do Jean. E aí na sequência o Jean ficou com a bola. Fabrício toca, Jorge Wagner recebe e o Bandeira está marcando já um impedimento do Jajá. Parado o lance, impedimento marcado contra o ataque do Bahia. Vai sair o Euler para a entrada do Zezinho, camisa 19. E mais um impedimento foi marcado, né? Tá a ver a cara do Viola com essa substituição, né? É, o Viola que estava até cotado para jogar, caso o Juninho pernambucano, que já saiu do campo, não tivesse condição do jogo. O Juninho Paulista se machucou e o Oswaldo preferiu o Viola no banco, o Euler em campo, e agora tira o Euler e coloca o Zezinho. É, tá com uma cara mais ou menos o Viola, né? Feliz não tá. Mas deve se respeitar sempre a opção do técnico. Tá ali exatamente para isso, né? Para escalar o time, para mudar o time. Certo ou errado na análise de cada um. Paulo Miranda. Antecipou-se o Jean, trombou de leve com o árbitro, mas conseguiu ficar com a bola. Só que na sequência o Wagner perde, o Jean briga de novo. Grita o Oswaldo, não quer que o time demole lá dentro do campo. O Bahia tenta chegar. Bota a bola na frente o Jajá. Com ele o Odivan. Consegue o cruzamento do Jajá. Foi muito forte, não tinha ninguém dentro da área. 32 minutos. Aí a bronca do Oswaldo de Oliveira, quando o time marcou uma bobeira ali no meio do campo, perdeu uma bola que estava dominada. O jogo de bola é sempre uma obra inacabada, onde as coisas podem acontecer em qualquer momento, a qualquer instante, mas o time do Vasco leva esse jogo muito na boa, Noronha.
Eu tenho a impressão que está se poupando, né? Evidente, jogou na quarta-feira em Buenos Aires, está jogando hoje aqui em Salvador, vai jogar terça-feira outra vez. O Vasco se poupa visivelmente. E o time do Bahia, com um jogador a menos e sem aquela força que era esperada, também não está fazendo o Vasco correr muito, não. O Vasco está podendo dar essa segurada na onda e vai vencendo o jogo por 3-2. A bola é que não para. O Zezinho já está há algum tempo na beira do campo esperando a hora de entrar no lugar do Euler. Vai o Jefferson. Ele tenta o cruzamento para a área, o Júnior Baiano domina bem. Claro que mesmo com essa situação favorável, o Oswaldo de Oliveira, o técnico do Vasco, está cobrando o time, está dando bronca, porque sabe mais do que ninguém que o futebol é isso mesmo. Um lance, uma jogada individual acaba complicando toda uma situação que parece muito boa. Saiu o Euler, entrou o Zezinho. E agora a falta marcada. Falta do Júnior Baiano. O Elton fica esperando a cobrança. Ela vem para a área, olha o perigo, olha aí, ó. Gol! Jean do Bahia! Chegou na jogada, o Odivan chegou também, me dá a impressão de que o Odivan é o jogador a tocar nessa bola e mandar contra a rede do Elton. O Jean saiu comemorando, resta saber para quem o Oscar Roberto de Godoy vai marcar o gol, mas foi um gol contra do Odivan. É o que a gente estava falando, né, Noronha? Jogo de futebol é isso, uma bola que rebate, que espirra, que alguém erra. Tem sempre a canela do Odivan, né? Tudo igual na Fonte Nova. 3 para o Bahia, 3 para o Vasco, com 35 minutos. O que faz o Vasco agora? Continua cadenciando o jogo, vai para cima, tenta levar o resultado de vitória, os 3 pontos, ou não se arrisca muito, imaginando que pode vir uma pressão baiana. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Skol, a cerveja que desce redondo. A torcida volta a ficar a favor. O time do Bahia tem de novo o apoio de toda a sua massa. Agora tem um impedimento marcado do Jefferson. Kleber. Pois não, Fernando? Exatamente, no momento do gol foi feita uma substituição no time do Bahia. Saiu o Dedé com a camisa número 11, muito vaiado pela torcida, e entrou o Fábio Costa, aquele que é filho da radialista e neto do comentarista. Vai jogar para a torcida e para toda a família, então, que está transmitindo o jogo por uma rádio aqui da Bahia. O torcedor baiano volta a comemorar, a fazer festa, a pular, a vibrar, já está achando o empate até um bom negócio diante da situação que era muito mais favorável ao Vasco da Gama. 3-3 o placar na Fonte Nova. O Vasco vai embora para o ataque com o Jorginho Paulista. Garota viu bem de perto agora a vontade do jogador do Bahia, que chegou e conseguiu o desvio, chegou e mandou a bola para fora. O Mário fica lá dentro da grande área, acompanhado de perto pelo Jefferson, esperando para ver se essa bola vem. Ela pode vir agora, no toque do Pedrinho, melhor ainda aqui pelo meio, não conseguiu bater pro gol. O Zezinho tinha a chance de bater, não concluiu. Aí sai o Bahia com o Fábio Costa. Tem nome de goleiro, mas é artilheiro. Sai o cruzamento. Júnior Baiano, para evitar problema, joga para fora. É escanteio. Virou completamente a situação na Fonte Nova.
de um Vasco tranquilo e um Bahia apático. Nós temos agora uma torcida inflamada, empurrando o Bahia para cima do Vasco da Gama. O lado vascaíno exige atenção total, marcação absoluta. Vem a cobrança do escanteio. Vai lá em cima o Elton e soca a bola. Jorge Wagner pega o rebote, faz o cruzamento, bateu nela o Jorginho, vai lá de novo o Elton. Ele puxa o contra-ataque tentando o Zezinho. Antes do Romário, o Jefferson. A arrancada do Jefferson. Já faz o cruzamento, tira o Júnior Baiano. Deu uma pisada na bola ali o Jorginho Paulista, quase ele se completa. Quase se complicou, conseguiu ainda salvar a pátria. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Embratel, plano sempre 21. Inscreva-se e economize. Vai embora o time do Vasco. Pedrinho. Bola com o Paulo Miranda. Aí na direita, o Clebson. O Vasco volta a tocar a bola. A torcida vai ao Vasco, mas o passe sai perfeito. Boa bola do Pedrinho para o Romário. Ele limpou, rolou para o Pedrinho, tentou botar na frente. Acabou não batendo bem na bola. Vamos caminhando para 40 minutos. 3-3 no placar da Fonte Nova em Salvador. Fábio Costa. Bola para o Jajá. Saiu o Elton. Jajá bateu e o Elton conseguiu desviar escanteio. O panorama do jogo é completamente outro depois do gol de empate. Quase um acidental gol de empate. Numa falta cobrada e um desvio do Odivan para o fundo do gol. Torcedor que quase chorava, agora comemora. Beija a camisa do Bahia. E o time cresce, claro. Vai à luta, vai pro gol. Vem a cobrança do escanteio, tirou o Júnior Baiano. O Palmeiras empata em São Paulo. São 44 minutos do segundo tempo lá em São Paulo. E o Adriano, atacante do Palmeiras, empata o jogo. Um para o São Paulo, um para o Palmeiras. O jogo de volta é quinta-feira que vem. Palmeiras terça-feira enfrenta o Atlético Mineiro pela Mercosul e depois pega o São Paulo. Se Papai Noel já teve mais triste, agora está mais feliz. Mas o Vasco vem embora. Zezinho recebe o Romário, está livre pela esquerda. O passe do Zezinho foi nas costas do Romário. Ele tem que ir buscar, consegue, fica com o domínio. Mas já não tem mais a chance de partir como teria no lance anterior. E aí complica toda a jogada. Jorginho Paulista. Bola no meio para o Nasa. Vamos para quase 41 minutos. O Vasco não pretende se arriscar. Romário orienta. Diz para onde a bola pode ser tocada, deve ser tocada. E aí o time vascaíno vai tocando. Ó. Paulo Miranda. Faz abertura lá na esquerda para o Jorginho. Tira de novo o Paulo Miranda. Aí ele foi para cima da marcação do Wagner. O Wagner travou por baixo. Consegue arrancar. E aí levanta o torcedor na arquibancada da Fonte Nova. Já. Chega a bola aqui na esquerda. Jorge Wagner. Fica esperando a aproximação de alguém. Chegou rasgando o Jorginho Paulista, acompanhando a marcação. O Paulo Miranda completa o trabalho. O Pedrinho pode puxar o contra-ataque. O Vasco também está dando a isca para o time do Bahia. O Bahia inflamado e precisando da vitória, parte para o campo de ataque. O Vasco fica esperando para encaixar um bom contra-ataque. Marcado o Jorginho. Olha como o torcedor baiano se levanta. O Vasco parece um pouco desesperado, hein? Doido para acabar esse jogo. 42,5. Jefferson.
Leva a bola para o fundo, faz o cruzamento, é bola perigosa. Elton deixou o gol. O Jajá chegava nas costas da defesa do Vasco com perigo. Romário vindo buscar o jogo e acertando o passe lá para o Zezinho. Boa bola para o Pedrinho, pode definir o Vasco. A bola escapou do Pedrinho, o passe veio mais alto, ele tentou dominar no peito, não deu para partir para o gol. Agora o Maurício dá um carrinho por trás, joga a bola para fora. Terminou lá em São Paulo. 1 para o São Paulo, um gol do Marcelo Ramos no finalzinho do primeiro tempo. 1 para o Palmeiras, um gol do Adriano no final do jogo. E o Vasco vai mexendo, Alex Oliveira, camisa 23 no lugar de Jorginho. O Vasco tem uma falta, cobra para trás. O Pedrinho já botou o Alex Oliveira no jogo, ó, tá aí participando. Impedimento do ataque do Vasco. Time do Bahia não perde um segundo. Já recebeu, vai para cima da marcação do Odivan. O Odivan conseguiu bater na bola. Outra vez o Jajá vai brigando ali com a defesa. Você falou que saiu o Jorginho Paulista, Renato? Não, o Jorginho, camisa 2. Desculpa. Paulo Miranda dominando no meio. Olha a jogada, perigosa. Vem o Romário, tentou o toque de calcanhar, não deu. Teremos 2 minutos de acréscimo. Aí a placa. Se o Vasco quer que o jogo acabe rapidamente. Olha o lance perigoso, está dando uma posição. Vem o Fábio Costa, caiu e o Elton fica com a bola. O Evaristo vai à loucura e a torcida quer pênalti. José Roberto Wright. Olha, eu sim. Você vai dizer se houve o pênalti ou não. Vem o Romário, tocou pro Pedrinho. Bateu pro gol, espalma Emerson. Aí, Wright. Olha, a jogada é legal no momento em que ele tocou a bola, ele toca a bola e ele desequilibra. Ele não consegue manter a posição em direção à bola, que olha lá ele vai, a bola está aí, não há intenção do Elton para nada. O braço dele fica embaixo, ele não faz o movimento. Do Vasco, olha o lance de perigo. Deu para aliviá-la. Ele não faz o movimento de puxar a perna nem nada. Desequilíbrio do jogador do Bahia. Um lance complicado sim, mas não houve a penalidade na minha opinião. 3 para o Vasco, 3 para o Bahia. Todo mundo de olho no Oscar Roberto de Godoy. Vamos chegando ao final da partida. Vem o Vasco, Jorginho faz o cruzamento. Jean manda para fora, manda para a linha de fundo, é escanteio. Confere o relógio, Evaristo de Macedo. 46 minutos. Já são os instantes finais do jogo. Terça-feira, a partida de volta em São Januário. Com esses 3-3, 0-0, 1-1 ou 2-2, esses empates classificam o Vasco da Gama. E claro que quem vencer vai para a próxima fase. A cobrança de escanteio vai ser executada pelo Romário, aqui pela ponta direita, sem pressa. Dê uma olhadinha para a torcida que fica atirando tudo que tem na mão para cima dele. A cabeçada do Odivan e a defesa do Emerson. Apita Oscar Roberto de Godoy. Fim de jogo na Fonte Nova em Salvador. Um jogo emocionante, bem disputado, 3-3, Bahia e Vasco. A decisão é na casa do Vasco. Fernando Rocha, Renato Ribeiro. Vamos ver aqui o Pedrinho. Pedrinho, não chega a ser um resultado tão mal para o Vasco. Esse empate, aliás, muito bom, porque 0-0, 1-1, 2-2. Terça-feira o time se classifica. A gente poderia ter saído com a vitória, mas infelizmente, no finalzinho, a gente deu uma bobeira. Mas o resultado não é ruim, não. Vamos ganhar lá no Vasco. Uma maratona essa semana, 2 decisões.
Terça e quinta é difícil, mas a equipe tem que descansar, que também é um treinamento. Fernando Rocha. Conversar com o Jajá, infelizmente não foi um resultado do jeito que vocês imaginavam, Jajá. Sem dúvida, né? A gente esperava uma vitória, né? Mas não conseguimos sair com a vitória, mas o importante é que a gente empatou o jogo, né? Aí agora é jogar o segundo jogo aí e procurar chegar lá e conseguir a vitória. Dá para conseguir a classificação lá no Rio? Eu tenho certeza que se a Cobrança de escanteio vai ser executada pelo Romário, aqui pela ponta direita, sem pressa. Dê uma olhadinha para a torcida que fica atirando tudo que tem na mão para cima dele. A cabeçada do Odivan e a defesa do Emerson. Apita Oscar Roberto de Godoy. Fim de jogo na Fonte Nova, em Salvador. Um jogo emocionante, bem disputado, 3-3, Bahia e Vasco. A decisão é na casa do Vasco. Fernando Rocha, Renato Ribeiro. Vamos ver aqui o Pedrinho. Pedrinho, não chega a ser um resultado tão mal para o Vasco. Esse empate, aliás, muito bom, porque 0-0, 1-1, 2-2. Terça-feira o time se classifica. A gente poderia ter saído com a vitória, mas infelizmente, no finalzinho, a gente deu uma bobeira. Mas o resultado não é ruim, não. Vamos ganhar lá no Vasco. Uma maratona essa semana, né? 2 decisões. Terça e quinta é difícil, mas a equipe tem que descansar, que também é um treinamento. Fernando Rocha. Conversar com o Jajá, infelizmente não foi um resultado do jeito que vocês imaginavam, Jajá. Sem dúvida, né? A gente esperava uma vitória, né? Mas não conseguimos sair com a vitória, mas o importante é que a gente empatou o jogo, né? Aí agora é jogar o segundo jogo aí e procurar chegar lá e conseguir a vitória. Dá para conseguir a classificação lá no Rio? Eu tenho certeza que se a